Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Essa é a aula 4, ou seja, a parte 4 do método 2 de comparação dos documentos, do Técnicas de Conciliação Bancária. Se você não assistiu às 3 últimas aulas que eu publiquei junto com essa, então faça uma pausa, ignore esse vídeo e vá lá para a primeira aula para que você possa acompanhar todo o processo. Como essa aula ficaria com muito mais de 1 hora de duração, então eu quebrei ela em partes para facilitar seus estudos. E relembrando, essa planilha só vai ser liberada daqui a 1 semana, para que você tenha tempo de praticar esses conceitos. Então vamos lá. Se nós notarmos aqui no nosso código anterior, você já se recorda que a nossa planilha ela tem o processo de comparação sendo executada certinho. O que eu preciso fazer agora é a formatação final. Então nós vamos para o nosso código. Nós vamos, se você se recorda, nós já trabalhamos com toda a parte de comparação, então vem até aqui, compara planilhas. E na parte de baixo, lá no final, nós vamos começar então a fechar depois do nosso pintar borda, que é a primeira parte aí do nosso código. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora é inserir totalizadores. Só que para não perder muito tempo na aula anterior, você viu que eu fiz somente a aplicação da minha região da célula A2. Eu ainda preciso fazer a formatação das nossas outras tabelas que estão aqui, olha só, esta e esta. Então nós vamos copiar esse nosso conjunto de pintura aqui de bordas e a partir da célula E2 nós vamos formatar a nossa região. E depois nós vamos fazer a mesma coisa para a região da célula I2. Se durante o processo de comparação você não precisar dos valores originais para confronto, você pode vir até aqui no seu código, eliminar todas essas colunas e trabalhar somente com as diferenças para o seu usuário. Pode ser interessante aí se ele quiser ver o resultado de forma ainda mais concisa, mais fechada. Então os totalizadores. Nós vamos criar aqui um método for a igual 1 to 3. Como eu quero 3 totalizadores em 3 lugares diferentes, ao invés de escrever 3 códigos, eu vou fazer aqui a formatação, os totalizadores. Nesses 3 pontos eu poderia ter colocado um for next também. Você vai entender como usando esse for next aqui. Se A for igual a 1, então a minha letra da coluna que eu vou criar o totalizador vai ser letra B. Se A for igual a 2, então a minha letra vai ser igual a letra F. E se o A for igual a 3, então a letra vai ser igual a L. E isso eu poderia deixar aberto para poder fazer outras formatações. Deixa eu reduzir isso aqui para facilitar o nosso zoom também. Set. Última célula. Então, para definir a minha última célula, como eu não sei exatamente o número de linhas que cada coluna de comparação ela tem, então eu preciso verificar qual é a última célula de cada uma delas para poder fazer essas diferenças. Nós vamos fazer isso calculando da seguinte forma, w.range, letra, que vai ser variada de acordo com o ciclo, concatenada com 1.048.576. Ou eu poderia utilizar aqui o w.rows.count, que daria a mesma coisa. .end xlap. Depois, última célula, .offset, 1,0 vai ser igual a application.worksheetfunction.sum. Eu vou fazer uma somatória do quê? Da minha faixa de valores, que vai da minha letra a partir da linha 2 até... vírgula, vamos colocar isso na outra linha para facilitar a sua análise, até a minha letra, que vai ser a mesma da coluna, concatenada com a minha última célula, .row. Com isso eu vou conseguir colocar o totalizador. E essa vantagem desse código é que ele vai funcionar genericamente para as 3 colunas, sem que eu tenha que ficar escrevendo uma rotina para cada. WNB, ou seja, vamos selecionar a nossa planilha de não baixados, wnb.range.a1.select. Se houvesse aqueles códigos que não tivessem sido aproveitados, nós vamos colocar o cursor na planilha também. Nós vamos selecionar a coluna A, a planilha W, apenas para colocar o cursor na célula A1, vamos selecioná-lo. Eu gosto de fazer isso para que o usuário sempre tenha a célula 1 como ponto de partida. E frmmenu.lbl caption, lbl status.caption igual a nada, para limpar as nossas mensagens do menu.
Lembra do nosso ponto de saída? Então é agora que é a hora de nós tratarmos aquela informação. O meu exit point, que vai ser o meu ponto de saída, vai ser onError, resume next. Sheets, comparação, ponto, used, range, ponto, entirely column, ponto, autofit. Eu vou ajustar todinha a minha coluna de comparação, se houver algum erro. Vou ativar a minha tela para que ele possa voltar e executar. E vamos matar as nossas variáveis. setW igual a nothing. Vamos copiar isso para ser mais prático. setW erp igual a nothing. setW retorno igual a not. set última cell igual a nothing. E eu acho que está pronto. Esse vai ser a minha saída normal. Se der tudo certo, ele vai vir até aqui e vai dar um exit sub. Se não, ele vai pegar lá a minha mensagem, aquele meu tratamento de erro, lembra-se? E vamos colocar aqui a mensagem para o usuário. O tratamento de erros vai ser uma mensagem, message box, erro no processamento, processo abortado, vírgula, VB, exclamation, resume, exit, point. Com isso, se houver algum erro no meu código, para que isso funcione, eu preciso voltar lá na parte superior, Ctrl setinha para cima, e tirar o comentário desse meu onError_goTo. Agora, qualquer parte do meu programa que der erro, ele vai fazer justamente isso. Ele vai vir para cá, vai mostrar essa mensagem para o usuário dizendo que houve um erro no processamento e vai voltar para o ponto de saída. O ponto de saída vai ser a execução do autofit para todas as colunas, vai ativar a tela e vai matar os meus objetos que eu inicializei no começo. E vai sair para não ter que rodar esse código de novo. Se tudo deu certo, eu posso colocar a minha mensagem box aqui de processo concluído com sucesso. Vamos fazer um teste agora do events. Legal. Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou até tirar isso daqui e vou colocar depois da nossa atualização de tela aqui embaixo. Perfeito. Vamos salvar e vamos executar agora a nossa comparação. Eu vou fechar esse nosso código, F3. Vamos comparar. Clique em comparação, ele deu aqui um erro de sub. Então a letra igual a B. Vamos ver se ele colocou aqui a minha variável letra. É string. Vamos ver aqui o erro de novo. Era esperado se A igual a 1. Next A, aqui tudo bem. Então, for A igual a 1 e se A igual a 1, então letra igual a A. Letra igual a B, claro. Faltou o sinalzinho de igual aqui, Alessandro. Pronto. F5, ele está rodando o processo. Note as mensagens do usuário sendo exibidas aqui. Assim que isso concluir, ele vai mostrar aquela mensagem de que o processo está pronto. Processo concluído com sucesso. Se nós fecharmos aqui, então temos todas as formatações realizadas e o totalizador para a minha diferença, o totalizador para o meu arquivo do banco, do RP, e aqui o totalizador para o arquivo do banco. Essa é a forma que nós temos de fazer todo o processo. Nós ainda não acabamos o nosso código. Veja só, vou dar aqui um Alt F11. Se você se recorda, no início do processo de comparação, nós escrevemos a nossa sub-compara planilhas. Agora, falta aquele arremate final, como, por exemplo, colocar o cômputo do tempo final de todo o processamento. Então, nós vamos abrir então, a nossa planilha. E aí, o que eu vou fazer? Depois disso feito, depois dessa comparação feita, nós vamos selecionar a nossa planilha novamente, que é a de comparação, e eu vou definir como último processo, set última cell igual w.cells w.rows.count, vírgula 1.end xlap. Lembre-se sempre do seu usuário final quando estiver fazendo a planilha. Última cell.offset 2,0 vai ser igual a processo que nós fizemos, retorno do banco. Última cell.offset 3,0.value, não preciso nem de ponto value, igual a data de execução, para que o usuário saiba quando foi feito o processo de comparação. Eu vou colocar então aqui um date. Eu vou colocar isso formatado. Format, date, vírgula, dd,
mm e y. Set w igual a nothing para matar a nossa variável. Set última cell igual a nothing para matar a variável de última célula que nós utilizamos. E agora frmmenu.lbl underline m2f.caption vai ser igual ao nosso int do timer. Lembra que nós usamos um timer para calcular o tempo? Então agora eu vou conseguir fazer essa alteração. Eu vou mostrar para o usuário quanto tempo que isso mostrou. If frmmenu.chk interações for igual a true, então nós vamos colocar aqui frmmenu.lbl m2t.caption igual, que é o tempo total, a nossa conversão da variável frmenu.lbl m2f.caption menos a conversão para um longo do meu frmenu.lbl tempo inicial .caption. Deixa eu colocar então aqui, vamos colocar um underline para que você possa visualizar a operação correta. Então eu estou pegando o tempo final, f de final, i de inicial, e nós vamos calcular a diferença do tempo, concatenado com a palavra segundos, ou s de segundos. Se não, nós vamos fazer outro cálculo. frmmenu.lbl. Se não estiver para ativar os cálculos, tsi é o total sem interação, .caption igual ao nosso mesmo cálculo. Vamos verificar aqui e vamos colocar isso aqui também. Copiando e colando para evitar que você tenha que ficar digitando tudo isso novamente. Perfeito. E aí, depois que nós colocamos, eu posso até tirar aquela mensagem. Lembra da mensagem que nós colocamos no roteiro de comparação? Então eu posso vir aqui no final do Compara Planilhas e ao invés desta mensagem final de processo concluído ficar aqui, porque eu tenho ainda mais uma parte do código para rodar, eu vou retirá-la daqui e vou colocar essa parte do código aqui no final do botão, quando ele clicar no botão. Vamos ativar aqui e aqui. Prontinho. Agora o nosso processo todo está completo. Vamos depurar. E agora como é que eu posso ter certeza se tudo deu certo? Vou fechar o meu ambiente do VBA, vou salvar a minha planilha e nós vamos apagar a planilha de comparação. Nós vamos apagar os dados da planilha de retorno e nós vamos apagar todos os nossos dados aqui e vamos rodar todo o processo completo. F3, importa arquivo de RP. Vamos trazer isto aqui. Eu acho que eu tenho o material do curso, perfeito. Então, material fechado, eu vou importar o arquivo de RP. Note que ele está importando o arquivo, eu estou com as iterações desligadas. Ele colocou o tempo de início. Importa o retorno do banco, então nós vamos importar o arquivo de retorno. Também não estou mostrando as iterações. Deu um erro aqui, é porque provavelmente eu preciso dar um w.select no código. Agora sim, F5, ele vai rodar. A minha planilha não seria selecionada automaticamente. E depois nós vamos colocar o cálculo aqui no final. A comparação, perceba que o tempo de fim aqui ainda não foi colocado. Ele está rodando todo o processo, inserindo as tabelas dinâmicas, eliminando os valores diferentes de zero, formatando o documento e concluiu. Então note que agora todo esse processo ele demorou do início ao fim 56.208 foi o tempo em segundos no início e 266 no final. 58 segundos todo esse processo. Esse primeiro tempo aqui não foi marcado porque o exibe interações não estava marcado. Se eu deixá-lo marcado aqui, ele colocaria então os 4 campos. Então é isso. Perceba como é importante conhecer o VBA, porque você consegue utilizar várias técnicas e vários métodos diferentes de comparação e recursos para chegar no seu resultado. Para o usuário, é transparente todo aquele processo de codificação que nós fizemos até agora. O usuário simplesmente vai clicar no botão e vai ver o resultado que ele espera. Então é importante você ter tratamentos de erro, mensagens para o usuário para que ele possa ver o que está acontecendo em tempo de execução. Agora, note que interessante, eu vou fechar, aliás, antes de fechar, eu vou dar um F3
E nós já fechamos então o método 2 da tabela dinâmica. O método 3, que você vai ver no domingo que vem, vai começar com a importação do arquivo do RP, só que direcionando esses documentos para uma base de dados do Apex, do Access, não Apex. Se você ainda não baixou, nós temos lá no meu blog, no sigonerd.com, a aula, essa planilha, esse banco de dados do Access que nós vamos utilizar, o arquivo do retorno do banco e a planilha do RP. De novo, eu só vou liberar esse método 2, essa aula, depois de uma semana para que você possa ter tempo suficiente de aprender e praticar os conceitos. Se você ainda não é um inscrito do canal, então se inscreva no meu canal de vídeos, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, publique aí em blogs que você acompanha ou fóruns de discussão, porque tem muitas pessoas tendo dúvidas de VBA e ainda não localizaram o meu canal de vídeos. Você também tem um outro site que eu criei, chama-se sigonerd.esy.es/index.html, onde você vai encontrar todas as aulas mais organizadas e fáceis de estudar. Então, por exemplo, basta clicar aqui em macros e VBA e você vai conseguir visualizar as mais de 180 aulas que eu tenho, todas organizadas aqui para você. Gostou da aula? Basta dar um clique nesse componente ou nesse quadradinho para que você vá diretamente para ela no seu YouTube. Então essa é uma forma muito mais simples de você aprender organizadamente. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua atenção, bom final de semana e bons estudos para você. Até a próxima aula.